Oi pessoal, tudo bem com vocês? Depois da festa de Rosh Hashanah, nosso ano novo, a gente tem uma comemoração que se chama Yom Kippur. Yom Kippur significa Dia do Perdão. Então é um dia que a gente para pensar em tudo que a gente fez. Tudo que a gente fez de bom, mas principalmente o que a gente fez de ruim. As coisas que não foram tão legais, o que a gente fez pro outro, que magoou ele, ou que magoou a gente também. Aquela vez que a gente não pediu desculpa mesmo sabendo que a gente estava errado. E pedir desculpa às vezes é difícil, mas esse é o momento que a gente usa só pra isso. Só pra gente pedir desculpa e tentar consertar algumas coisas que a gente fez e não foram muito legais. Yom Kippur acontece depois de Rosh Hashanah. A gente passa um mês todo escutando o toque do shofar para a gente se preparar para esse dia. Enquanto toca o shofar, a gente pode fechar os olhos e se concentrar e pensar em tudo que a gente fez e que pode ter machucado alguém, pode não ter sido muito legal. E Yom Kippur é um dia tão especial que todo mundo tira esse dia para pensar. Os adultos, ou aqueles que já fizeram Bat e Bar Mitzvah, jejuam, ficam 24 horas sem comer, para eles poderem pensar bastante naquilo que eles fizeram e no que eles precisam melhorar. Pensando assim, a gente percebe que tanto as crianças, quanto os adolescentes, quanto os mais velhos também erram. E todo mundo tem a chance de pedir desculpa. Hoje, como a gente está chegando nesse dia de reflexão, eu vim fazer uma atividade com vocês. Um jeito de pensar no que a gente pode melhorar. O que a gente pode fazer ainda? Com quem a gente pode conversar? Para quem a gente pode pedir desculpa? Porque ainda dá tempo de fazer tudo isso. A gente sempre tem tempo para pedir desculpa. Seja para os nossos pais, seja para os nossos amigos, para os nossos irmãos. Então, para nossa atividade, eu separei duas folhas. Agora a gente vai usar uma primeiro. E eu vou pegar uma caneta. Nessa folha, eu vou passar uma linha bem no meio dela, assim. E, de um lado, eu vou pensar em coisas legais que eu fiz para os meus pais, para os meus amigos, para os meus irmãos, para os meus avós, para os meus tios, coisas legais que eu fiz esse ano. E do outro lado, coisas não muito legais. Alguma briga, alguma discussão, alguma coisa que eu não queria fazer e sem querer eu fiz, porque acontece. E do lado dessas coisas, eu vou escrever como que eu posso solucionar isso. Então, por exemplo, se eu falei de um jeito não muito legal com o meu irmão, como que eu posso solucionar isso? Talvez ir pedir desculpa pra ele, perguntar como ele gostaria que eu falasse com ele. Então, de um lado, as coisas legais que eu fiz e o que eu posso continuar fazendo, e do outro, as coisas que não foram muito legais e como eu posso melhorar, como eu posso me desculpar, como eu posso consertar o meu erro. Escreve daí que eu vou escrever aqui, hein? Bom, pessoal, eu já escrevi minhas coisas boas e ruins desse ano. E uma das coisas boas que eu fiz foi conversar com um amigo quando eu vi que ele estava triste. Eu acalmei um pouco ele, dei um abraço e ele ficou melhor. E uma coisa ruim que eu fiz foi que eu tive uma discussão com uma amiga minha e não foi muito legal. Eu fiquei chateada, ela ficou chateada e eu acho que a gente precisa pedir desculpa uma pra outra. Então, eu, por exemplo, vou mandar uma mensagem pra ela, pra gente poder conversar. E você? O que você fez de bom? Que coisa você pode fazer de novo? E o que você fez de ruim? Será que a gente consegue resolver? Eu acho que sim. Que tal a gente fazer esse combinado então entre a gente? A gente resolver as coisas ruins que aconteceram que a gente pode consertar. O importante é a gente entender o nosso erro e não repetir ele. Sei que às vezes é difícil, mas a gente tem que se esforçar. Agora que a gente já fez as coisas boas e as coisas ruins, e como a gente pode consertar essas coisas ruins, a gente vai fazer uma outra coisa com esse outro papel. A gente vai fazer uma carta para nós mesmos. Eu, Berta, vou escrever uma carta para mim, pro futuro, o que eu quero melhorar, como eu quero que esse ano seja,
coisas que eu quero fazer de bom pros outros e pra mim. E eu vou pensar sempre nessa carta, porque eu quero que as coisas que eu escrevi aqui se realizem. E eu preciso me esforçar para isso acontecer. Então eu vou escrever essa carta. Vocês também vão escrever a carta de vocês. E eu quero que vocês escrevam o que vocês podem fazer de melhor para os outros esse ano. O que não foi muito legal e vocês podem melhorar. O que a gente pode mudar na gente. Se às vezes eu não escuto muitos outros e podia escutar mais. Ou se eu falo uma coisa não muito legal pro meu amigo, que deixa ele chateado. O que a gente pode fazer de bom? Se a gente pode dar mais elogios para os nossos amigos, para nossa família, falar coisas boas, falar o quanto vocês gostam dessas pessoas. Então, vamos escrever essa carta? A minha carta vai começar assim. Querida Berta, neste próximo ano, eu espero que você consiga escutar e conversar mais com a sua mãe. Ligue mais para a sua família que mora longe. E elogie os seus amigos. E agora eu vou continuar. Escrevam de vocês, que daqui a pouco eu conto o que a gente vai fazer com essa carta. Agora eu vou dobrar a minha carta e vou guardar ela pra gente abrir juntos nesse próximo ano e ver se as coisas que a gente queria melhorar e fazer diferente ou até se desculpar, a gente fez. Então, peguem as cartas de vocês e guardem num lugar especial. Eu vou lá guardar a minha e depois de guardar, eu vou aproveitar e pedir desculpa pra minha amiga que eu conversei com ela de um jeito não muito legal. Esperamos que vocês tenham gostado. Guardem as cartas de vocês, que numa próxima vez a gente vai abrir juntos. Haksamea!